Nós falamos aqui, né, do Dia da Árvore, mostramos inclusive nossa árvore mais antiga, né? Eu vou falar com o chefe inclusive sobre isso também, né? Mostramos ali muita gente comentando aquela árvore, né, Vanderlei, que é realmente um patrimônio aí da cidade, né? 1913, né? 1913 plantada uma árvore, várias árvores plantadas, né? Na praça remanescente foi aquela, né? Na Praça de Santa Teresa, que equivocadamente, né, chama-se Praça Baltazar da Silveira. Sabe quem foi esse cara? Não faço a menor ideia. O Baltazar da Silveira eu não sei, verdade. Ele nunca veio aqui, cara. Nunca veio, não sei nem quem é ele. É por isso que a gente precisa de ter assim, Mas ele foi uma conhecimento figura com relação à importante, alguma história. coisa? Porque eu não Ele sei mesmo quem ele era. era militar, né? Ele atuou junto com Floriano naqueles movimentos da transição, né, do Império para a República. Era um militar relevante e que foi o segundo governador do estado. Né? O primeiro governador do estado vai ser o Portela, que é quem cria Teresópolis, né? Quem emancipa o município, vira uma figura muito importante no estado e em Teresópolis, era o aliado do Marechal Deodoro. Aí, quando há aquela conspiração que o Deodoro cai, sim, e entra o vice, que era o Floriano tira o Portela e coloca o tal do Carlos Baltazar da Silveira. Esse cara nunca veio a Teresópolis, ele era adversário, inimigo, e desfez tudo que o Portela tinha feito e ganha a homenagem na praça principal da cidade. Então, essa é uma... A gente até... Eu vi um texto... Quem foi essa ideia brilhante? Né? Era uma necessidade, porque... Senão ele ia acabar com a cidade. Olha que coisa boa, ali, gente. Nós estamos falando aí de 1891, 92, né? Em 1896 até 1908, com a chegada do trem, a cidade tinha uma relação muito próxima com o Estado, em função daquela coisa de virar capital. E era comum, então, você homenagear os governadores, os presidentes de estados, para ficar bem com o atual governante. Claro, né? E, na verdade, o Portela estava na contramão de tudo isso. Que ele estava sendo, inclusive... O Portela saiu junto com o Deodoro. Né? Então, a corrente que ficou após o Portela foi o governador Maurício de Abreu, que é a Praça do Alto, a Pracinha da Feirinha, chamava-se antes Maurício de Abreu, a Praça Nilo Peçanha, que se chamava Praça Doutor Porciúncula, que foi o cara que não deixou Teresópolis ser capital do estado, levou a capital para a cidade dele, que é Petrópolis. Graças a Deus que ele fez. Ainda bem que não virou capital. Ainda bem que ele fez isso, né? Então, ou seja, naquela época tinha poucos presidentes de estado, então foram homenageados aqueles e deixaram o Portela de fora. E enfiaram o Baltazar, que foi o segundo presidente de estado. Só que está passando da hora. A gente critica tanto mudança de nomes de ruas, de praças. Essa mudança é uma mudança histórica interessante, né? A gente tinha que tirar esse Baltazar de Silveira do nome da praça, até porque ela não é conhecida como Praça Baltazar de Silveira. Praça da Matriz, né? É Praça da Matriz, Praça Santa Teresa, né? Eu já vi, tem até um texto muito interessante do Osíris Raal, eu já publiquei aqui no jornal esse texto, onde ele pede a mudança do nome da praça de Baltazar de Silveira para Praça de Santa Teresa, que é como ela é conhecida. Né? O Baltazar de Silveira é apenas aquele nome que está nos cartões de visita e no nome das empresas. Nada fazer essa mudança. Já mudam tanta besteira aí, por que não muda essa que é uma essa é uma mudança necessária. A gente é contra as mudanças, mas essa ali é muito necessária. E o nome melhor, ou que não seja Praça de Santa Teresa, ou seria o mais adequado, mas que fosse então Praça Governador Portela. É mais justo, né? Porque a Praça Governador Portela hoje tem um fórum dentro. Que é a nossa praça. A Praça Governador Portela hoje não acabaram é nada, com ela, né? A praça que tinha, ela que é a Praça da Prefeitura, do fórum, e que era conhecido como Paço Municipal, ela acabou virando, então, o fórum, a sede do fórum, né? Então, nós até hoje não temos uma homenagem devida, além de um restinho ali do estacionamento da prefeitura, que eles chamam aquilo de praça, né? Tem uma escola no bairro dos Pinheiros, chamada Escola Governador Portela, mas é uma figura muito relevante para a história da cidade e merecia estar dando nome a um próprio diferenciado, que pudesse ser referenciado, até que pudesse contar um pouco a história dele. Porque o Portela, ele sonha em criar uma cidade em Teresópolis já nos anos 60, 1860, né? 30 anos, quase 40 anos antes da emancipação, ele não era nada, ele era apenas um político no estado e já sonhava com Teresópolis cidade.
né? Então, quando ele vai ser nomeado governador de estado, presidente de estado, ele define, já emancipa Teresópolis, entendeu? Então, ou seja, nada mais justo que dar o nome da principal praça. Mas não é só ele, né? O Zé Augusto Vieira, a praça tem um colégio dentro agora, que é a Praça Zé Augusto Vieira na Hermitage. O Osíris Raul, com uma figura fantástica, uma figura que merece ser lembrada a sua história. Não tem um nome de rua, tem nada. Tem muitos nomes aí, muitas pessoas relevantes que não foram ainda homenageadas. E cabia à Câmara, quando tem a oportunidade de dar o nome a um próprio, lembrar, né, dessas pessoas relevantes, para não ficar nessa coisa de dar nome a pai de prefeito que nunca veio aqui, a parente de vereador que não fez nada por ninguém. Falar né? em pai de prefeito que nunca veio aqui, o prefeito vetou, né, o nome da clínica de hemodiálise ao Robertão, né, que é uma figura... O Dr. Roberto Pino, que faleceu, e que foi uma figura relevante para a história do município. Extremamente né? relevante. Além da situação emblemática, claro, e que ele figura como para a história de ter sido prefeito de um dia, mas ele teve muita dignidade no seu comportamento enquanto era o vice do prefeito Jorge Mário naquela época, e também as suas atividades na cidade, claro, atividades como deputado, como político, como médico, como bastidor. Ele foi uma figura muito relevante. Né? E, no entanto, mostra o prefeito vetar uma homenagem póstuma a uma pessoa... Né? E justamente um cara injusta, né? Como a que ele deu ao pai dele, né, no Parque de Exposições. Que é uma conversa fiada, né? Só engana a justiça de que aquele nome lá não é o dele, né? Porque ele não é conhecido com o nome que ele tem. Não. Ele suprimiu o nome do meio dele, né? Ele é o Mário Tricano. Então, quando ele dá o nome de Mário Tricano para um parque de exposição, ele quer fazer homenagem a ele mesmo. Claro. Até porque o pai dele nunca esteve aqui. Aliás, eu estive vendo os documentos da Câmara, o processo administrativo que criou essa homenagem. É uma aberração. Os vereadores bem sem vergonhas, bem compadresco, né? Essa coisa da homenagem a essa figura que nunca veio a Teresópolis, que na verdade é uma figura que não existe. Porque se o pai dele ainda tivesse vindo aqui alguma vez, feito alguma coisa, uma aparição, se ele tivesse visto o dedo de Deus da nossa posição, né, do Planalto, né? Pelo menos, ainda podia se homenagear ele. Mas é uma aberração essa homenagem que a Câmara fez ao prefeito da época, pessoa viva, que é proibido pela Constituição, e ainda mais sobre esse argumento rasteiro de estar homenageando o pai. Né? Na verdade, nunca foi, né? E o prefeito vetar essa homenagem ao Robertão prova bem a pequenez dele, né? Ao jeito dele pequeno de ser, porque é uma indignidade. Um homem público que cuida de coisas de interesse público, guardar esse rancor de um adversário político, que foi um adversário que vivia com relação a ele com certa dignidade. Né? Não foi aquele cara que fazia rasteirices com ele, como ele faz com os outros adversários. Né? Aliás, né? Mas Rica, é o tipo dele. Né? Vamos colocar a foto do dia aí, Rica, por favor, rapidinho, só para a gente não perder foto do dia. Voltamos na foto anterior? Vamos colocar na anterior, Rica, por favor. Essa daí. Aí. Essa foto é interessante, ela foi tirada ali do bairro dos Pinheiros, olhando para a Vila Muqui. Embaixo ali, no meio da foto, embaixo está ali a praça, a igreja de Santa Teresa com a praça de Santa Teresa, né? Tá no meio ali, né? Verdade. E aí lá no canto, perto daquela área lá toda florestada, à esquerda, tem ali a Vila Muqui. A casa... que a Vila Muqui é mais ou menos, né? Tem uma casa, né? É a casa Vila Muqui. A casa Vila Muqui. Que era a casa, a residência, né, do Mendes Campos. Se o Ricardo conseguir fazer um zoom naquela casa, dá para perceber que a casa está de frente para a reta, né? Na linha da avenida. Na linha da avenida principal, né? Essa é uma foto pequena, mas com muita qualidade. Eu escaneei ela com alta definição. Dá para perceber, manuseando a imagem, ver direitinho a imagem da casa chamada Vila Muqui, que depois vai dar origem ao nome bairro Vila Muqui, né? Então, que não consegue perceber. A residência chamava Vila Muqui, que era do Mendes Campos, que era um homem, que era uma pessoa de Muqui. E o Mendes Campos é uma figura interessante da história de Teresópolis, porque ele era uma daquelas pessoas desprendidas. Por exemplo, em 1916, ele constrói, com recursos próprios, a ponte primitiva da Rua Solimões, da rua da Calçada da Fama, da Rua Francisco Sá, ali, aquela ponte que tem ali perto da Banca de Jornais, tal, aquela ponte ali, não havia essa ponte, ele constrói com o seu pessoal,
Ele já era uma pessoa vizinha. Ele tinha, até porque ele tinha necessidade de ir na igreja que ficava do outro lado. E para isso ele tinha que passar na pinguela da rua Duque de Caxias, que havia uma pinguela ali. Ou então ia lá no Poço Bibi, né? Então para evitar a curva, ele está chegando lá, né? Está aí a igreja. A gente chega um pouquinho mais. É interessante porque é uma casa, ou a gente fala da Vila Muqui, mas era uma casa que ficava com a floresta nos fundos, né? Ele tinha uma área plana. Tá aí, dá para identificar a casa, né? Tá aí a casa Mendes Campos aí. E cá na frente, onde está a setinha ali, ficava a rua Itapicuru, que é a rua Heitor de Merecido. Uma casa bem bonita. Era uma casa meio abarracada, mas era uma mansão, né? Era uma casa muito boa, com jardins muito grandes, e era uma característica da cidade, de você dar nome das chácaras de nomes de vila. Vila Ivone, Vila Muqui, Vila Cecília. São várias vilas que nós tivemos em Teresópolis, que é o período das vilas a partir da chegada do trem em 1908. Né? É muito interessante. A próxima imagem que a gente tem é a imagem da Vila Muqui já nos anos 40, final dos anos 40 para 50, sendo aberta, está lá sendo arruada. Né? Está aí o morro sendo desmontado. Né? Você já começa a ver uma clareira. É uma foto quase do mesmo ângulo, também tirada do bairro dos Pinheiros, dá para perceber as duas esquinas do Império. Qual a diferença de idade, né, de uma para outra? Tem uns 40 anos, tem uns 30, 40 anos de uma idade para outra. Essa aí é bem perto dos anos 50 já. Né? Dá para ver ali pela estação de trem que o morro não tinha caído ainda, e como esse morro caiu em 52, então é uma foto de antes de 52, mas é uma foto já de final dos anos 40 para 50, essa imagem aí, que é o período de surgimento do bairro. Né? E praticamente no mesmo ângulo, né? Um pouco aí já tinha acabado a casa do Mendes Campos, o Colégio São Paulo já tinha mudado daí, que ali foi sede do Colégio São Paulo, essa casa, né? E poucas pessoas têm memória, né? E poucas pessoas têm memória dessa casa do Mendes Campos. Então, quando a gente encontra uma imagem assim, que aparece a casa tão bem definida, o território onde ela ficava, chama atenção, a gente fica feliz de identificar esse registro, né? Tá vendo? Sempre registros importantes para você. Jeff, semana que vem estamos de volta, né? Vamos ver se... E a questão lá, todo mundo me perguntando isso, tem que perguntar para o chefe, que ele que está acompanhando mais de perto, né? E o tal do julgamento lá, que ia ter do Tricano, foi adiado, o que aconteceu? Na verdade não tem julgamento do Tricano nenhum no STF, com relação mas queira ou não, essa é uma ação de repercussão geral, é um caso de um vereador da Bahia que foi condenado em 2004, foi eleito em 2008, cumpriu o mandato de 2008 a 2012, e em 2012, quando ele foi tentar a reeleição, ele foi barrado pela lei da ficha limpa, que é de 2010. Então, os 8 anos dele, ele já teriam passado de 2004 a 2012, porque foi transjulgado em 2004. É um caso bem diferente. A lei da ficha limpa diz que você está inelegível por 8 anos a partir da condenação. Então, quem foi condenado em 2008 está condenado até dezembro de 2016, isso é indiscutível, já tem pacificação nesse sentido. Só que esse assunto, como ele não, os advogados interessados daqui de Teresópolis, que se preocuparam tanto com o vereador da Bahia, fizeram então fomentaram essa situação, tomaram o caso para ele. Esse cara já está fora da política há um tempão, esse tal de Didier Lermando, e aí esse caso, quando passou a interessar o Tricano, eles fomentaram a situação para poder arrumar o jeito da liminar ali. Essa liminar, que poderia dar o cargo ao prefeito lá em 2014, 2015, ela virou repercussão geral em 2015, teve o voto do Lewandowski e do Gilmar. E quando o Fux percebeu que isso ia ser aprovado e a lei da ficha limpa ia ser mutilada, ele pediu vista no processo e guardou na sua gaveta o processo, e nunca foi julgado isso, e perdeu-se o interesse. Agora o interesse é o contrário. Quando o Gilmar atrela esse julgamento que estava com o Fux e dá uma liminar, aí a Cameluça soltou e tal, e foi entrar em pauta. Ontem foi discutido no STF 2 assuntos muito relevantes. O principal deles, a questão do ensino religioso nas escolas. Esse assunto é mais importante para o país do que quem fica no cargo da Prefeitura de Teresópolis. E esse assunto tomou a sessão e acabou. Ele foi adiado, a pauta andou, e esse assunto, que seria o do vereador da Bahia, ficou para quarta-feira que vem, que é a próxima sessão. É diferente de quando se pede vista e o processo some e fica um ano sem voltar. A pauta está andando, entendeu? Né? A fila vai andar. E continua na pauta. E ontem, inclusive, eu vi uma entrevista da Carmen Lúcia falando sobre a sessão de ontem, uma entrevista na TV Senado, onde ela disse que a prioridade da sessão de ontem seria
essa repercussão geral que definia a questão da ficha limpa, a questão querendo discutir esse assunto. Sim. E lá no STF, todo mundo sabe desse caso, que tem um político no estado do Rio de Janeiro se aproveitando dessa não discussão desse assunto. Ficou para quarta-feira que vem, se não for quarta, vai ser quinta, mas certamente que nas próximas 2 ou 3 sessões do STF, esse assunto vai ser julgado, e aí, destravando a liminar lá no STF, vai ser julgado então no TSE, não a liminar, mas o relatório do Benjamin, que é muito claro, né? Vai ser, na verdade não vai ser a não condição de não vai ser julgado o relatório, vão tentar derrubar a decisão do Benjamin, né? Que a decisão hoje é que o prefeito que está no cargo não tem registro, e não tendo registro não pode ser candidato. Na verdade nunca teve registro, né? Vamos mandar. Chefe, vamos mandar, bom final de semana. Final de semana para todos nós. Volta, né? E olha, depois do intervalo comercial tem Café com Política, tá? Não sai daí, Dr. Fred Maia já está aqui comigo, vamos continuar falando de política. Então você já sabe, né? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta.